Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais um dia de culto de doutrina que nós temos na presença do Senhor. Mais uma vez, nós ganhamos dele a oportunidade de aprender juntos com a palavra do Senhor, de nos assentar ao redor da palavra de Deus e conversar um pouquinho a respeito das coisas que o Senhor tem para nos ensinar. E a gente tem tido do Senhor o privilégio de aprender constantemente nesses últimos meses. Nós temos visto as cartas da prisão. Antes nós estudamos o livro de Atos, mas agora nós estamos vendo as cartas da prisão. A gente já viu Efésios, nós já vimos Filipenses, nós estamos agora praticamente no meio de Colossenses e a gente tem ainda por vir Filemona. Isso tem sido para a gente um privilégio. Nós temos aprendido detalhes que, se a gente não parar, não se aquietar um pouquinho para aprender com a palavra de Deus, a gente não consegue desfrutar. E que bom que o Senhor tem provido esse meio, que é o YouTube, né? A possibilidade de fazermos o culto nos lares online, de deixar esse material gravado para que a gente possa ver e rever quantas vezes forem necessárias. A gente sabe que as cartas da prisão, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo na ocasião em que ele esteve preso em Roma pela primeira vez. E o bloco que nós vamos ver hoje, irmãos, ele se encontra em Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ver um bloco pequenininho, apenas do verso 20 até o verso 23. Há coisas interessantes a serem destacadas nessa porção tão pequena, né, nesse grupo tão pequeno de versículos. O primeiro ponto relevante dessa passagem, que nós precisamos trazer à tona, é que, mais uma vez, conversando com aquela igreja, Paulo deixa claro quem é o destinatário daquela carta, com quem é que ele está falando, a quem ele escreve. Ele começa esse texto dizendo assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Ou seja, ele está declarando abertamente que ele fala com crentes, com aqueles que foram livres do pecado por meio de Cristo Jesus. É como João 8,36 diz, né? A gente aprende em João 8,36 o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que pertencem a Cristo, morreram com Ele, estão livres do pecado. Não necessitam mais se comportarem como se escravos do pecado fossem. E Paulo começa deixando claro, né, elucidando com quem ele está conversando, com quem ele está falando, na parte A do começo desse texto, do versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, vocês que são crentes, vocês que estão livres do pecado através de Cristo Jesus. E ele continua, né? O segundo ponto relevante, que é interessante que a gente perceba no texto de hoje, Paulo continua ainda no verso 20, na parte B desse versículo. Paulo usa de uma ironia, né? Uma certa ironia. Paulo faz muito isso, ele conversa com as pessoas em um tom irônico, a fim de que o pensamento crítico dele possa ser destacado. As pessoas percebam a crítica que ele está fazendo. Paulo começa assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e ele termina fazendo uma pergunta nesse versículo: por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? É como se Paulo perguntasse àqueles irmãos: como é que pode? Como é que acontece? Como funciona na cabeça de vocês? Se vocês já são livres, se submeterem ainda a viver como se fossem escravos. Como pode vocês que foram libertos em Cristo viverem presos a tantas coisas? E por escravo aqui, ele é pontual. Ele denomina escravo de quê? Ele fala escravos de ordenanças. Ele cita sujeitos a pessoas que escolhem viver sujeitas a ordenanças, a ordens, a mandamentos, a regras. E ele classifica que ordenanças são no versículo 21. Ele classifica de um jeito bem pueril. É como se ele não desse... Ele mostrasse que aquelas coisas não têm importância. Ele nem dá o nome certo de cada coisa. Ele apenas diz no verso 21: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Percebam, né, irmãos? É bem pontual o jeito que ele fala. Ele não se dá nem ao trabalho de nomear definitivamente cada uma das coisas. Ele fala de uma maneira pueril, como se estivesse tratando com imaturos, com crianças. A terceira coisa que nós precisamos destacar, o terceiro ponto que é relevante nesse texto, é que, isso se encontra no verso 22a, o apóstolo ele define bem quais são essas ordenanças. Depois de ele tratá-las como coisas que são sem valor, né, sem importância, nenhuma importância que seja profunda,
ele diz quais são elas. No verso 22 ele diz assim, depois de ele ter dito, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. No verso 22 ele pergunta, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, Paulo aqui ele deixa claro que ele está se referindo a ordenanças humanas, não é qualquer tipo de ordenança. A ordenança em si, a ordem em si, a regra, o mandamento, elas não são por si uma coisa ruim. Não é à toa que a palavra de Deus, a Bíblia está cheia delas. Nós temos mandamentos em todos os livros da Bíblia, Deus nos ordenando a fazer as coisas que ele julga correto para vivermos como filhos do reino. Mas Paulo aqui deixa claro, né? Porque vocês se sujeitam a ordenanças que são de homens, a regras que são humanas. Ele não estava sendo contrário à regra em si, até porque como apóstolo de Cristo, ele mesmo pregava as ordenanças divinas. Ele está sendo contrário aqui a ordenanças que são humanas, porque elas são falhas, elas são vazias, elas não têm valor nenhum em si mesmo, ao contrário daqueles que são os mandamentos do Senhor, que são perfeitos, e que são úteis, servem para o bom andamento do reino dele, servem para a caminhada dos filhos do reino. No verso 4, aliás, o quarto ponto, a partir do verso 22, na parte B do versículo, e o verso 23, Paulo diz assim, depois que ele pergunta, né, segundo os preceitos, por que vocês se sujeitam a essas ordenanças, não manuseja isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Ele continua, pois todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E aqui vale algumas observações, irmãos. A primeira delas é que o contra a sensualidade revela, né, dá a entender que essas ordenanças das quais Paulo fala, nas quais os irmãos estavam se prendendo, estavam se perdendo, estavam dando importância que elas não deveriam ter, provavelmente se referiam a alguma coisa dessa natureza. Provavelmente seriam regras que eles julgavam que teriam que cumprir para se protegerem de cair em algum pecado que fosse dessa natureza, que fosse um pecado na área da sensualidade. E a segunda observação que vale aqui, e é interessante a gente prestar atenção, é o contexto. Paulo, ele vinha falando antes, nós aprendemos nas pregações anteriores do irmão Érico, do irmão Gabriel, Simone, o pastor. Paulo, ele vinha falando de cerimonialismo, de você prestar atenção em coisas que são meramente cerimoniais, mas que não tem em si a capacidade de salvar ninguém. Paulo até fala no capítulo 2, no verso 17, que todas essas coisas, esses cerimoniais, regras a serem cumpridas, guardar festas, guardar sábados, etc. Então, esse tipo de regra, essas coisas todas eram uma sombra daquele que estava por vir. E o que estava por vir era Cristo. O Cristo vindo, tudo se cumpriu, não há necessidade mais de guardar essas coisas. E é disso que ele está falando. Paulo, o contexto é esse. Paulo vinha falando de cerimonialismo, coisas que parecem muito boas, mas não são capazes de levar ninguém a crescer e amadurecer em Deus. Paulo aqui, basicamente, ele estava alertando os irmãos colossenses o seguinte, na vida cristã, na prática da missão principal, nós devemos nos privar de tudo que não tem valor, de tudo que não traga para nós, para o crente, santificação. A gente deve investir o nosso tempo, a nossa vontade, os nossos recursos, apenas naquilo que nos faz crescer em Deus, naquilo que tem valor eterno diante do Senhor. E isso serve de alerta para nós, para que a gente não se desvie daquilo que é mais importante e se apegue com aquilo que é secundário. E com isso em mente, tem alguns alertas que nós precisamos considerar e tomar para a nossa vida. Porque do jeito que os irmãos colossenses estavam caindo nessa situação de seguirem a preceitos e doutrinas de homens, de estarem se perdendo, sujeitando-se a ordenanças que eles não precisavam cumprir, nós também podemos fazer, nós podemos cair no mesmo erro. Então, vale de alerta para nós, irmãos. Primeiro, nós podemos sim nos tornar legalistas. É possível para qualquer participante de qualquer religião no mundo, os cristãos não estão isentos disso, nós especialmente, por querer fazer valer aquilo que é certo, aquilo que é correto, nós podemos sim nos tornar legalistas, nós podemos criar regras e ordenanças que nem têm cabimento, nem têm serventia, não têm uso nenhum, elas não têm razão de ser e não servem para
coisa alguma. Então nós precisamos ter cuidado para que não nos tornemos legalistas, porque nós podemos sim cair nesse erro. O segundo alerta para nós é o seguinte: nós podemos levar o povo de Deus, no caso, a se desviar daquilo que é principal. É como os fariseus faziam, criavam tantas regras, tantas normas, tantas coisas a seguir, que o povo acabava se esquecendo daquele que era o principal. Eram tantos atalhos e tantas tramas paralelas que o caminho principal saía da vista deles. Se perdia, eles não conseguiam mais perceber aquilo que era o mais profundo, de tanto trabalho que tinham para seguir regras e normas que eram secundárias. E esse alerta vale para nós também. Nós podemos sim, se não tivermos cuidado, levar o povo a se desviar daquilo que é principal. Em terceiro lugar, irmãos, nós podemos iludir a igreja com doutrinas que são falsas e levar dessa forma a igreja a viver uma fé que é falsa e que é inútil. Obviamente, se a doutrina é falsa, a fé é baseada em algo que é falso, consequentemente, por mais intensa que seja, deixa de ser uma fé genuína e não serve para nada, porque segue uma doutrina fútil que não conduz ninguém ao céu. E nós podemos sim cair nesse erro, se nós não tivermos cuidado, não levarmos em consideração esse alerta. O quarto alerta para nós na noite de hoje, irmãos, é que nós podemos ter entre nós pessoas que são enfermas. E quando eu digo enfermas, é espiritualmente enfermas. Pessoas que seguem esses preceitos e doutrinas de homens de maneira esforçada, que tentam cumprir, e essas coisas elas não têm valor nenhum, não têm uso nenhum, e adoecem as pessoas, porque as pessoas se esforçam para, seguindo essas regras, lutarem contra o pecado, mas não vão alcançar a vitória contra o pecado, porque essas regras e preceitos não têm valor algum, como diz o próprio apóstolo Paulo no verso 23, não tem valor algum contra a sensualidade ou qualquer outro pecado que seja. Nós precisamos ter esses cuidados. Nós podemos nos tornar legalistas, nós podemos levar o povo a se desviar do principal, podemos iludir a igreja com falsas doutrinas e podemos sim ter pessoas enfermas por conta de nos apegarmos a isso, a preceitos e doutrinas de homens. Então, irmãos, o que fazer para não incorrer nesses erros, para que a gente venha se prevenir, a caminhar de maneira precavida, priorizando aquilo que é importante? A primeira coisa que nós precisamos fazer na realidade, é focar nossas forças e empenho naquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa é a nossa missão principal, que a gente vem repetindo a cada estudo das cartas de adesão que a gente tem tido. E a missão principal é a seguinte: pregar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente se apega em pregar o evangelho, em tornar o nome de Cristo conhecido, se apega com isso, que é o principal, nós não vamos tempo para perder com bobagens, com preceitos e doutrinas de homens, com ordenanças que são vazias. A nossa mente não vai estar vazia, ela vai estar ocupada com o evangelho e a gente vai estar focado naquilo que realmente importa. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para não incorrer nesses erros é focar nossas forças e empenho no que na realidade importa, que é a nossa missão principal, pregar o evangelho. A segunda coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é ter sempre a Bíblia como suficiente. A Bíblia não carece de acréscimos. Ela, do jeito que Deus planejou para que fosse, revelação fechada, ela é a nossa única regra de fé e prática. Não precisa de nada mais, não precisa ser acrescentado, e não deve dela nada ser tirado, né? Como 2 Timóteo 3, 16, 17 diz a gente. 2 Timóteo nos ensina assim, a respeito da palavra do Senhor: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente aprende com esse pequeno texto do apóstolo Paulo que ordenanças de homens, doutrinas e preceitos de homens não têm valor nenhum para lutar contra o pecado, não tem valor nenhum contra a sensualidade, são coisas que se destroem, parecem coisas boas, mas na realidade não valem de nada. Em compensação, ao contrário disso, as ordenanças bíblicas do Senhor, a palavra de Deus, é suficiente para nós.
que despassar o que passa da palavra de Deus é anátema e desvia a gente do nosso propósito principal, que é pregar o Evangelho, que é viver o Evangelho e glorificar o nome do Senhor através de uma vida que vive o Evangelho, que obedece a Deus. Amém, irmãos? Fiquem na paz. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer, Deus, te agradecer na noite de hoje. Obrigada porque o Senhor, a cada quarta-feira, nos ensina um pouco mais a defender a nossa fé, Senhor, a cuidarmos do nosso tesouro que é mais precioso, Senhor, a caminharmos de um modo mais perfeito e mais apegado a Ti, Senhor. Que isso aconteça em cada lado dos membros dessa igreja, a cada semana, Senhor, que nós sejamos edificados em Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.